Batom na cueca. Nova revelação da CPMI do INSS incrimina ainda mais Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi pego em flagrante no motel com a amante. Hoje descobrimos quem é a amante. Meus amigos, a casa caiu pro lado do Xandão. Você acredita que dessa vez ele foi pego num flagrante que não tem como escapar? O que está chegando à tona simplesmente explodiu Brasília e as revelações sobre esse suposto encontro no motel já estão circulando por todo canto e realmente deixou muita gente de boca aberta. E quando aparece algo desse nível, é porque o sistema está começando a tremer. E hoje, meus amigos, descobriram quem seria a tal amante e isso virou um verdadeiro terremoto político. Se prepara porque o que vem a seguir é bomba atrás de bomba. Então já fica comigo aqui porque vamos reagir a esse vídeo completo, analisar cada detalhe, cada fala, cada revelação e entender por que esse escândalo pode virar o jogo nos bastidores do poder. Presta atenção, porque sem mais delongas eu vou colocar esse vídeo para nós reagir agora. Antes de continuar esse vídeo, por favor, te peço, taca o joinha nesse vídeo, deixa o teu like para o YouTube não enterrar esse vídeo, compartilha esse vídeo e já se inscreva no canal. Quando chegarmos a 1 milhão de inscritos eu vou sortear aqui 5 mil reais para um de vocês. Para você participar basta ser inscrito. E me segue lá no Instagram, @FelipeCâncio_oficial, que lá eu vou divulgar quando será o sorteio. Batom na cueca. Nova revelação da CPMI do INSS incrimina ainda mais Alexandre de Moraes. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, ele fez ontem à noite uma revelação devastadora no Roda Viva. Assiste aqui comigo agora a revelação que ele trouxe e também o que ele disse que deveria acontecer imediatamente com o ministro Alexandre de Moraes. Gente, vocês entenderam a gravidade disso? Não é o número pessoal do Moraes, embora se fosse seria tão grave quanto, mas é o número funcional do Supremo Tribunal Federal. É o telefone oficial da instituição. Isso significa que o Moraes estava usando uma estrutura oficial do STF para se comunicar com um investigado criminoso, com um mafioso. Não era conversa particular, era um ministro do Supremo potencialmente ajudando um criminoso a se evadir da Polícia Federal e falando com ele de modo cifrado, escondido, usando ali o número celular provido pelo STF. E Carlos Viana, o senador, presidente da CPMI, como a gente viu, ele foi além. Ele defendeu que Moraes deveria ser afastado. As palavras que ele usou foram: pelo poder que ele tem como ministro, ele deveria estar fora do cargo, para que a investigação pudesse ser a mais isenta possível. Ou seja, para proteger a investigação de uma influência indevida de alguém todo poderoso que já mostrou ao longo dos últimos anos que não hesita em abusar do poder para conseguir o que quer. E sobre o Toffoli, o Carlos Viana ele disse o seguinte: Dias Toffoli também deveria ser afastado do cargo. A esquerda inteira abandona Moraes nas redes depois de ele trair Lula. Você ouviu certo e eu vou te mostrar o que isso significa. E vai imaginando aí, me dizendo nos comentários se você entendeu o quanto ultra mega blaster isso é para os avanços contra Moraes. E presta atenção, porque o que eu vou te mostrar agora é o website mais improvável do Brasil falando mal do Alexandre de Moraes. É tão improvável que você vai precisar reler para acreditar. E um spoiler aqui pra você, é um dos sites mais lulistas que existe, um blog raiz da extrema esquerda lulista. E ele tá agora publicamente cravando que o Moraes virou um pária para a própria base da esquerda. Lê aqui comigo então a manchete que o Brasil 247 publicou. Esquerda abandona Alexandre de Moraes, presta atenção, respira, entenda. Esquerda abandona Alexandre de Moraes nas redes após o ministro se unir a Alcolumbre contra Jorge Messias. Gente, eu me recuso a chamar esse blog de veículo de mídia. O Brasil 247, ele é um site lulista raiz, que defende o Lula com unhas e dentes e que vive para atacar a direita. Ele mentiu e atacou a Lava Jato ao longo de toda a história, até não poder mais em toda a operação. E agora ele está cravando publicamente que a esquerda abandonou Alexandre de Moraes. Olha, isso aqui não saiu na Folha, não saiu no Globo, não saiu no Estadão, saiu no Brasil 247, uma voz central da esquerda lulista militante. E olha aqui o tamanho do estrago que ele descreve.
A rejeição do nome de Jorge Messias ao STF provocou uma forte repercussão política que agora transborda para as redes sociais, onde setores da esquerda passaram a criticar abertamente o ministro Alexandre de Moraes. O episódio marca uma inflexão relevante no ambiente digital, indicando desgaste na base de apoio que historicamente sustentava, politicamente é claro, o magistrado, que é um político de toga. Bora ver aqui agora o que alguns perfis lulistas estão dizendo sobre o Moraes, que até ontem era o grande defensor da democracia, herói nacional, e no final eu vou deixar aqui a revelação, a conclusão mais surpreendente. Dá uma olhadinha aqui no que disse Beta Bastos. Disse, aspas, eu fui contra a Malu Gaspar muitas vezes. Acho sim que ela exagera em várias análises, mas, desta vez, preciso reconhecer, ela tem razão. Em outro perfil agora, lulista, olha aqui, Vitor Garcia. Tá até bloqueado aí, ó. Ele foi mais cru. Eu já bati muito na dona Gaspar, mas ela não está mentindo nessa aqui. Tem muita gente em Brasília contando a mesma história. Um papelão do seu Xandão contra o cara que derrubou a lei magnésio dele. Agora veja aqui um outro perfil aqui, ó. O Rodrigo Veloso. Todos os jornalistas de todos os veículos que estão apurando o que aconteceu já descobriram o grande motivo da rejeição de Messias. Inquérito do Master. E a conclusão final, gente, aqui do Brasil 247 é a cereja do bolo para entender isso aqui, ó. Veja o que está acontecendo. O conjunto dessas manifestações, eles abordam aqui várias, revela uma mudança de humor entre setores da esquerda nas redes, que passam a questionar a atuação de Alexandre de Moraes em um momento de forte tensão institucional. O episódio amplia o debate sobre o papel do STF, as relações entre os poderes e os limites da atuação política dos seus integrantes. Ah, reconheceram, enfim, a atuação política dos ministros, né? Pois é, 247. Mais do que um episódio isolado, a crise envolvendo Jorge Messias passa a ser interpretada como parte de um rearranjo mais amplo de forças em Brasília. Aqui eles estão falando a real. O que importa para eles? O que eles estão lendo é: Alexandre de Moraes não é mais aliado de Lula, passou a ser nosso inimigo. E com reflexos diretos no ambiente político e digital. Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito 8 de janeiro, ex-herói da esquerda, deixou de ser intocável na esquerda. Então, Alexandre de Moraes agora é odiado pela direita, enrolado no Master e desde então alvo da grande mídia, investigado pelo indobrável André Mendonça e agora detestado até pela esquerda. Lula rompeu com ele. Moraes está se isolando mais do que nunca. Vejam, ele não tem a direita, ele não tem a esquerda, ele não tem Lula. Quem que Moraes ainda tem, hein? Ele tem uma parte do Supremo e tem o centrão com a Alcolumbre. Cada vez mais isolado, cada vez mais fraco. E você sabe o que isso significa? O escudo do Moraes está cada vez mais fraco e ele cada vez mais vulnerável. Tropas inimigas se acumulam. Veja depois o meu primeiro vídeo de hoje e o vídeo de ontem, em que eu mostrei que está começando uma guerra contra Moraes que pode ter como adversário até a Polícia Federal. E isso, gente, pode ser um checkmate. Agora eu quero ver a sua opinião. O que você achou de ver o Moraes sendo detonado pela própria esquerda nas redes sociais? Conta aí pra mim nos comentários se isso surpreendeu você. Conta como é que você tá vendo esse realinhamento de forças que, como o 247 bem colocou, é política. Não é que eles perceberam a verdade, que eles passaram a lutar pela justiça. Não, eles passaram a ver Moraes como um adversário político de Lula. E se inscreve no canal para você não perder nada por aqui, clica no sininho, curta o vídeo para a nossa voz chegar mais longe e, é claro, venha se tornar membro para você receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e estar caminhando mais pertinho de nós, apoiando de forma mais intensa o nosso trabalho. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Nós estamos lidando com gente, juiz, que fala, dá vontade de mandar uns jagunços lá pegar esse cara e botar no avião. Gente, falando de um jornalista asilado. É o novo badge, a insígnia da Polícia Federal, dessa ala da Polícia Federal. Jagunço Federal. Tem até o carro para ir lá buscar o jornalista, ou seja, sequestrá-lo. Porque eu sou um cara que tem apreço pelos conceitos das palavras. O que ele está propondo, o que ele está emitindo como um desejo é a vontade de sequestrá-lo.
E o Alexandre de Moraes não se importou com isso, porque veio a público agora, pelo jornal que ele elogiou 100 anos de retidão e trabalho pela liberdade de expressão e democracia. Esse jornal trouxe a fala do seu auxiliar dizendo que quer sequestrar um jornalista, a mando dele, para atender os interesses da bruxa descontrolada. E a bruxa tá bem com isso. Por muito menos a bruxa mandou jagunços, com a insígnia ainda de Polícia Federal à época, bater na casa de empresários por causa de emoji curtindo. Definição de jagunço: criminoso contratado como segurança, guarda-costas de uma pessoa influente, poderosa, um capanga. Um pistoleiro ou cangaceiro contratado para matar, assassino. Olha um dos delegados federais aí que eu conheço bem, porque foi quem tocou a operação de bater a porta dos empresários bolsonaristas e que também tirou meu depoimento à Polícia Federal. Era o delegado lá da minha oitiva, esse covarde do Fábio Alvarez Shor. Perguntou sobre meus tweets públicos. O que o senhor quis dizer com elogio às Forças Armadas Americanas? Hã? Uma frase do Tom Clancy, ator de Jack Ryan. Devemos nossas liberdades a homens fardados com armas. Simples assim. O que você quis dizer com isso? Mestre Guzzo, para frustração de Moraes e sua turma de jagunços, incluindo esse jagunço aí, a Interpol é séria e entende de democracia, viu? É óbvio, Coquinho. O Alexandre de Moraes não consegue extraditar o jornalista porque não tem crime. Acharam um absurdo que a Interpol não obedecesse às suas ordens e prendesse quem o ministro manda prender em outro país. É a jurisdição interplanetária da bruxa. O mesmo Guzzo foi preciso também. O Brasil precisa decidir se continua vivendo sob o regime ilegal comandado há 5 anos pelo ministro Alexandre de Moraes ou se vai voltar à democracia estabelecida na Constituição de 88. É a mesma conclusão do Elon Musk. O Brasil precisa escolher. E não é o Elon Musk que vai salvar o Brasil com uma bala de prata. Ele está fazendo muito já. Mas o Brasil vai ter que escolher. Democracia ou Alexandre de Moraes. Ou comunismo. Ou Venezuela. Ou bruxa solta prendendo inocentes. Ou pornô chanchada com Alexandre Frota decidindo que cabeça vai ser degolada na guilhotina alexandrina. Olha aí o Pedro Doria do Globo. Alexandre em xeque. Agora ele pode estar passando do limite, está em xeque. Mas tudo que ele fez até aqui foi para salvar a democracia, tá, gente? Havia um perigo à democracia pela direita. E a direita não foi perseguida de verdade até agora. Não. Eu sou só um jornalista censurado, com conta bancária congelada sem limite, com passaporte cancelado, que nem traficante tem no Brasil, por crime de opinião, sem denúncia formal, com inquérito sigiloso há mais de 1 ano e meio, que é uma coletânea dos meus tweets públicos. E que a PGR concordou, Alexandre de Moraes? Diz aí, eu não posso dizer, né? Concordou, Alexandre de Moraes? A PGR concordou com as punições que você imputou a mim, que são muito maiores do que qualquer punição de qualquer crime que você invente que eu tenha cometido? Gostaria de saber se a PGR concordou. Então, Pedro Doria, o senhor é um fanfarrão, como mostrou o Eli Vieira. É uma das coisas mais cínicas, essa coluna que eu já vi na vida, e olha que ele leu o livro do Janones. É verdade, ele resenhou para a Gazeta. Né? No cerne da história que a direita adota está a ideia de que conservadores são calados pela elite progressista. Imagina, né, se isso é verdade, né? Imagina. Pedro Doria, sujeito se diz liberal. Sujeito que cuida de uma coluna sobre redes sociais e tecnologia no Globo. Aplaudindo a censura e dizendo que não aconteceu
aquilo que todo mundo sabe que aconteceu, que temos as provas de que aconteceu e que eu sou a carne, o corpo de delito de que aconteceu. Eu sou a encarnação dos crimes de Alexandre de Moraes, eu e tantos outros. Mas está aqui o motivo, né? Qual a saída para o jornalismo sério, entre aspas, né? Eu coloco aspas, se ele já perdeu a briga pela audiência, ou seja, o Pedro Doria não tem audiência. Ele está lá no Globo, ele está lá no YouTube, mas ele não tem audiência. Eu estou com 15 mil pessoas ao vivo, se ele fizer a live dele vai ter 15 pessoas. Mas o canal Meio, que é dele, recebeu o investimento do Armínio Fraga, do filhote do Soros no Brasil. Aí não precisa de audiência, muito menos de compromisso com a verdade. É ou não é? Fala o que a elite progressista quer. O que o Armínio Fraga quer. Por exemplo, nega que a elite progressista brasileira manda na porra toda, na pornochanchada, e usa o TACAP Supremo para perseguir desafetos e críticos. Que é a mais pura verdade. E essa é uma elite tão podre, que de vez em quando vem um e fala uma coisa certa, sabe-se lá o motivo. Mas aí a elite lembra a ele quem manda e usa provavelmente argumentos muito persuasivos, tipo chantagem, grana, ameaça, eu não sei. Mas o fato é que Nelson Jobim não durou nem 24 horas, muda de opinião e agora apoia Alexandre de Moraes. Solta uma nota dizendo o oposto do que disse antes, muito pior do que um Raul Seixas sob efeito de maconha, uma metamorfose ambulante imediata, porque fez uma denúncia grave, teve repercussão grande e deve ter sido chamado na chincha, né? Pela turma que não brinca em serviço. Ao defender a atuação de Moraes contra a rede social, integrantes do governo reforçam a suspeita de que a política digital do Palácio do Planalto serve a interesses partidários e não ao Estado. Olha, Estadão, talvez daqui a 5 anos você entenda que o Lula não é um democrata. E daqui a 10 anos entenda que o Lula colocou o Alckmin de vice porque existia um acordo tucanopetista do qual participou a velha imprensa para dar um golpe na democracia brasileira. Ah, você é velha imprensa, né, Estadão? Tá explicado. Mas de vez em quando no Estadão vem um isentão e fala uma coisa certa. É o caso do Andreasa. O problema que os diálogos entre o Xandão do STF e o Xandão do TSE expõem, o poder de polícia do tribunal manipulado, feito fachada, para produzir e esquentar relatórios conforme a ordem e intenção. Eu acho o português do Andreasa péssimo. Mas vamos lá, né? Vamos voltar a estaca zero. O problema que os diálogos entre Xandão do STF e Xandão do TSE expõem, o poder de polícia do tribunal manipulado, feito fachada, para produzir e esquentar relatórios conforme a ordem e intenção do verdadeiro delegado, também promotor e julgador. Ou seja, abuso de poder. Tecla SAP da verborragia intelectualoide do Andreasa. Conclusão. A bruxa tá solta. A bruxa tá solta. Eduardo, esses aí também, por favor, coloque no relatório para fins de bloqueio. Tagliaferro faz uma ponderação sobre o alvo, talvez, entre uma espancada e outra da esposa. Doutor Ayrton, não sei se é uma boa ir para cima do Davi Sasser. Esse cara é cantor gospel famoso e influente. Um belo argumento jurídico de um perito, de um juiz. Ele é famoso e influente. A bruxa não tem esse bom senso. É totalmente partidária, sem pensar nas consequências. Com vocês, a bruxa. A bruxa que era municiada pelo informante ator pornô. Descobrimos, portanto, com quem Alexandre de Moraes traía a sua esposa, a Constituição, a democracia brasileira no motel, com Alexandre Frota. Afinal de contas, não é batom na cueca, já disse. O Alexandre de Moraes foi pego em flagrante no motel com a amante.
Hoje descobrimos quem é a amante. Com a amante. Hoje descobrimos quem é a amante. Meus amigos, depois de tudo isso, fica claro que a situação do Xandão ficou feia de verdade. Quando essas denúncias vêm a público, realmente faz com que nós abrimos o olho mais e mais. E parece que o castelo começou a desmoronar e a coisa está cada vez mais feia para Xandão. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilha antes que escondam o vídeo, porque aqui a verdade não cala. Deus abençoe você e a tua família que assistiu esse vídeo e reagiu a esse vídeo junto comigo. Deixa a tua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários aqui abaixo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!